Sua Bíblia, no livro dos Salmos, Salmos, capítulo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, eles logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Até aí, amém? Queridos, nós vivemos num mundo de interação humana. Ou seja, um mundo de interligação de gente, de pessoas, porque nós não vivemos isolados como uma ilha. E nessa interação humana existe uma constante onda de ação e de reações, onde o que eu faço para você exige uma reação sua. E o que você faz para mim provoca uma reação minha. É o que aconteceu com Pedro. Algo que aconteceu com ele provocou uma reação nele. Amém? Ele teve que agir ou segundo Deus ou segundo a própria mente humana dele. Mas além das pessoas e além dos acontecimentos, além das pessoas, aliás, acontecimentos e circunstâncias também provocam reações em nós. E sabe uma coisa que eu estou convencido? Eu estou convencido de que boa parte da obra que Deus faz em nós tem a ver com a maneira que a gente tem que reagir a pessoas e circunstâncias. E muitas vezes as nossas reações até são mais importantes do que as nossas ações. Eu vou explicar para você o que eu quero dizer com isso. Muitas ações erradas que a gente faz são puro resultado de como a gente está reagindo às pessoas e circunstâncias. Já tem um velho ditado que diz assim: não é o que acontece a você que te faz sofrer, é como você reage ao que está acontecendo que te mata e te faz sofrer. Amém? Agora, nós podemos agir por ação ou nós podemos agir por reação. Quando é que a gente age por ação? É quando nada ou ninguém está influenciando a gente e a gente decide fazer algo. Isso aí é agir por ação. E quando é que a gente age por reação? A gente age por reação quando pessoas ou circunstâncias agem em nossa direção e nós agimos como resposta ao que acontece a nós. Isso é reação. Amém? Então, por exemplo, a Bíblia ensina muito sobre o perigo da gente reagir ao mal que nos acontece, praticando outro mal. Agora, por que eu gosto dessa passagem bíblica aqui do Salmo 37? É porque aqui, queridos, eu vejo uma profunda ligação entre confiar em Deus e fazer o bem. Veja no versículo 3, ele diz o seguinte: confia no Senhor e faça o bem. Confia no Senhor e faça o bem. E eu quero mostrar isso nessa mensagem. O que eu quero mostrar para a igreja essa noite? Eu quero mostrar que sem uma profunda confiança em Deus, a gente não faz o bem. Ou a gente poderia dizer assim, de uma outra maneira: muito do mal que a gente pratica vem do fato da gente não confiar em Deus. E quando eu digo fazer mal, aqui eu não estou falando de coisas absurdamente malignas, não.
como assassinato, estupro, etc. Estou me referindo a um mal mais sutil, que é, por exemplo, deixar de fazer a vontade de Deus apenas para me garantir na vida. Eu deixo de fazer o que Deus quer para eu garantir o meu sucesso, o meu conforto, para eu puxar sardinha para a minha brasa. Vocês estão entendendo? Quando a gente busca os nossos próprios interesses, à custa daquilo que Deus estabelece para nós, este é um mal que a gente está buscando. E a gente só está buscando este mal por uma razão só, porque de fato a gente não está confiando em Deus. Amém? Então, queridos, vou dar um exemplo para vocês. Quando, por exemplo, Deus quer que eu seja honesto, mas eu ajo com desonestidade no negócio, para quê? Para garantir um dinheiro que eu quero usar para um bem. Qual é o bem? O bem de sustentar minha família, por exemplo. Sustentar a nossa casa, a nossa família é um bem, todo mundo concorda com isso. Mas quando a minha família e o bem-estar meu, e os meus interesses, e o pagamento das minhas contas, dos meus bills, e etc., entram na minha vida num lugar acima daquilo que Deus estabelece para mim, aí entra um mal na minha vida, sutil, porque eu não estou confiando que Deus é poderoso para fazer algo na minha vida que possa trazer provisão para mim, sem que eu tenha que lançar a mão da desonestidade e das coisas que Deus fala. Epa! Isso não é para você. Quantos concordam com isso? Então, a causa pode ser nobre, mas os meios não são nobres. A desonestidade não é nobre. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que existe um imenso choque aqui. Qual é o choque que existe? É o choque entre confiar em Deus ou confiar na minha desonestidade. Amém? Dessa forma eu digo o seguinte, que fazer o bem, de fato, é uma profunda decorrência da confiança em Deus. Porque se eu confio em Deus, eu deixo de fazer o mal que o meu coração propõe, ainda que eu esteja numa trajetória de sofrer por alguns instantes, mas eu falo, Deus, eu posso passar por esse vale de sofrimento por conta de eu estar te obedecendo, mas a tua palavra vai me dizer no final que se eu trilhar nesse caminho da lágrima, a tua palavra diz que o Senhor vai fazer algo em meu favor e vai trazer a tua graça sobre a minha vida e vai fazer com que eu seja capaz de sair do outro lado ileso moralmente e ainda sustentado pelo teu poder. Confiança se define assim. A certeza de que Deus agirá em teu favor quando você agir conforme a vontade dele. E este salmo que a gente acabou de ler é todo cheio dessa certeza. Vamos procurar sentir um pouquinho do sabor maravilhoso dessas certezas aqui. Porque o salmo diz o seguinte, versículo 1, ele diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. É o versículo 1. Então veja, queridos, que a tese central desse salmo é a seguinte: aquilo que te leva a fazer o mal versus aquilo que te leva a ser bom e fazer o bem. Essa é a tese do salmo. Se você não tiver cuidado, a maldade alheia pode te levar a fazer o mal também como reação. Agora fala para mim, olha bem para a minha cara e responde para mim no seu coração. Não precisa levantar a mão, só responde na sua alma a seguinte pergunta, com sinceridade. Você nunca teve a sensação que o mundo ao redor parece viver melhor que você? Quando é que você é tentado a se sentir mal? Quando você começa a se comparar com os outros.
Por exemplo, o seu casamento pode estar caindo aos pedaços. Você abre a janela de casa e o que você vê na frente? Você vê o casal da casa da frente sempre sorrindo, sentado numa mesinha na varanda, tomando um café da manhã. Maravilhoso. E você quer isso a todo custo. Agora, o que você não sabe, o que você só não sabe, é que todo mundo tem problemas que você não consegue ver na aparência. Você não sabe o que as pessoas passam. A palavra de Deus está dizendo aqui, não se aborreça. Por quê? Porque a maldade das pessoas aborrece mesmo. Quantos estão comigo? Com certeza. Hoje eu tive uma experiência dessa logo pela manhã. Eu me deparei com um sujeito muito aborrecedor pela manhã. E o cuidado que você tem que ter é jamais permitir que o mal do coração dos outros promova um mal na mesma medida no teu coração como resposta. Então, a palavra de Deus começa a plantar certezas no teu coração. Nesse salmo, eu vou falar algumas certezas que a palavra de Deus planta no nosso coração. Certeza número 1. No versículo 4, no versículo 4, diz assim: confia no Senhor e faça o bem. Ele diz aqui: assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Amém? Amados irmãos, esse é um dos maiores testes da vida espiritual. Que enquanto você confia, você tem que praticar o bem. Vocês estão entendendo isso? Não é assim, estou confiando no Senhor. Não é assim que a palavra de Deus quer de você. É, estou confiando no Senhor. Portanto, onde é que eu posso ajudar aí? Vocês estão entendendo? Eu estou confiando no Senhor. Portanto, eu vou levantar cedo e fazer algo na minha vida. Você não vê, por exemplo, os homens e as mulheres de Deus na Bíblia dormindo até meio-dia. Você nunca viu Ruth dormindo até meio-dia. 5 horas da manhã ela fala para a sogra: onde é que tem trabalho aqui? Só tem um negócio de catar espiga, é lá que eu vou. Confia no Senhor, mas faz o bem. Confia no Senhor, mas sua a testa e vai atrás do sustento. Confia no Senhor, mas faça alguma coisa na direção de outros. Pastor, eu não tenho onde cair morto. Então, você tem que se entender o seguinte: que os propósitos de Deus para a sua vida só serão cumpridos quando você se importar com outras pessoas. Enquanto você ficar só girando ao redor da tua própria órbita, você ainda não entendeu o propósito do reino de Deus. Amém, igreja? Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Confia no Senhor e faça o bem. Assim, diz a palavra de Deus, você habitará com segurança na terra e desfrutará de segurança, diz a palavra de Deus. Certeza número 2. Diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Aleluia. Amém. Amém, queridos? Sabe o que é deleitar? Deleitar-se significa ter prazer, ter gozo, ter alegria. E a palavra de Deus está dizendo para mim e para você aqui que a gente deve se deleitar em Deus. Não é quando as coisas estão, quando a maré está boa. É quando o pau está quebrando, é quando você está, o inferno rompe contra a tua vida. A palavra de Deus diz que é ali que você tem que buscar o prazer do eterno, o prazer da companhia de Deus, o prazer da fidelidade. Você tem que se deleitar a Deus quando tudo está indo de mal a pior, porque esta é a maior prova de confiança em Deus. Amém? Você nunca pode dizer assim: eu confio em Deus na área financeira, quando você tem 10 mil sobrando.
Vocês estão entendendo? Assim é em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente confia em Deus, é quando a gente realmente está seguindo por um caminho de fé invisível, em que o mundo ao redor parece clamar tudo ao contrário daquilo que a Bíblia diz. Mas você diz: Senhor, ou eu sou crente, ou eu desisto do caminho. Mas a tua palavra diz que se eu andar conforme a tua vontade, tu és mais do que fiel para fazer a tua parte. E aqueles que andam pela fé. Hoje uma pessoa falou para mim assim: pastor, eu quero viver pela fé. Eu disse: glória a Deus, porque você agora falou pelo Espírito. Agora você não falou pela carne. Porque quando você anda pela... A palavra de Deus diz no livro de Romanos, de Gálatas, e no livro de Ageu, diz assim: o justo viverá pela fé. E uma maneira de você dizer que tem fé é quando você confia em Deus quando tudo vai mal. E confiando em Deus quando tudo vai mal, não permitir que o mal que esteja te acontecendo te leve a fazer um outro mal para se garantir na vida. Vocês estão entendendo a tese central do Salmo? Quando a gente procura secretamente, preste atenção nisso, quando a gente secretamente busca suprir as nossas ansiedades e os nossos desejos, que às vezes se tornam animais, que às vezes se tornam bestiais em nós, a gente deixou o caminho da confiança em Deus e de fazer o bem. Vou te dar um exemplo bíblico rápido e você vai entender o que eu estou falando. Quando Potifar colocou José como o maioral da casa dele, quem lembra dessa passagem? E falou assim: José, eu confio tanto em você, cara. Você é um dos meus, é o homem mais querido que eu tenho aqui. Um cara poderoso. Eu vou te colocar sobre tudo que é meu. E você vai governar para mim. Ele falou: ok. Mas a mulher do cara começou a ficar interessada no José. E aí acontece um teste na vida desse homem. Porque todo dia o Potifar sai cedo e volta de noite. E a mulher fica sozinha com o José em casa. E a palavra de Deus diz que não demorou muito para ela agarrar o sujeito dentro da casa dela. E não passou muito tempo e José começou a recusar: não, sai para lá, mas quanto mais ele recusava, mais ela queria. Quanto mais ele rezava, mais assombração aparecia. E na sua vida, não pense que vai ser diferente. Sabe por quê? Porque quando você fala assim para Deus: Deus, eu quero fazer a tua vontade, imediatamente Satanás levanta uma oposição. Eu tenho muita raiva de crente covarde. Crente bola murcha, que fala assim: pastor, você prega essas coisas, dá vontade de não ser fiel a Deus, porque se eu propuser ser fiel a Deus, o Satanás vai levantar contra mim. Ah, rapaz, dá vontade de descer aquele espírito do tapa. Em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela não nega que a luta vem, mas ela também não nega que a glória que vem depois da luta é maior. Amém. Ela nunca negou isso. Porque José teve que sair fora do quarto e largar a roupa para trás, porque o negócio foi bravo. A mulher era danada. Vocês estão pensando que é novidade esse negócio? Depois ele falou para ela assim, sabe a frase que José fala para essa mulher? Uma coisa que a gente podia guardar no nosso caderno. Porque ele fala assim: olha para minha cara, como é que eu poderia praticar um mal tão grande contra o meu Deus, me deitando contigo nessa cama? Ele não falou assim: como é que eu poderia praticar um mal tão grande contra Potifar, teu marido? Embora fosse um grande mal contra o próprio marido. Certo?
Mas ele falou assim, o mal primário não é nem contra Potifar, nem contra você. Como é que eu posso deixar que algo tão grave entre na minha relação com esse Deus glorioso que eu tenho e que anda comigo? Como que eu posso fazer isso? Nós estamos vivendo uma geração hoje, amados, absolutamente desprovida de valores e de caráter. Verdade. Onde todo mundo só pensa no prazer imediato, não importa quem vai sofrer, não importa a desgraça que vai acontecer, o importante é, eu quero cumprir a concupiscência da minha carne, eu quero cumprir a lascívia dos meus olhos, eu quero me deitar e ter prazer. Esse é o caminho do inferno e da desgraça. Amém, igreja? Amém. Pastor, se eu podia trazer outra mensagem mais tranquila para nós. Amém? Mas o que Deus está falando para nós no Salmo 37 é mais ou menos isso. Ele está falando o seguinte, preste atenção, igreja, eu vou terminar aqui. Deus está falando para mim e para você o seguinte, veja, o caminho da fidelidade pode não ser o caminho mais fácil, mas é o caminho mais glorioso. Amém. Glórias a Deus. Quando a gente aprende que a fidelidade e a obediência a Deus custa, Deus sabe muito bem recompensar quando você anda nesse caminho. Amém. E não sou eu que está falando, não, é Deus que está falando para você. Amém? A palavra de Deus diz assim, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu vejo muito crente falando assim para mim, pastor, por que eu oro, e Deus não responde? A resposta está aqui. Porque Deus gosta de responder oração. Eu tenho certeza que Deus ama responder o teu coração. Mas Ele coloca uma condição antes, vocês estão entendendo? Deleita-te também no Senhor, faça dele o teu prazer. Faça de Deus o teu prazer, e Ele vai ter prazer em ser teu prazer. É fato. Mas nós colocamos todos os outros prazeres adiante de Deus. E Deus diz, então, receba desses prazeres o teu sustento. Amém? Certeza número 3, versículos 5 e 6, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Amados irmãos, não tem coisa mais difícil para a cabeça humana do que entregar um caminho para um Deus invisível. Porque é o seguinte, vamos ser sinceros, você vê Deus, aí você tem um assunto de vida ou morte, e você tem que entregar a uma pessoa que você não enxerga. Esse é o maior teste. Você não lembra quando Deus falou para Abraão, pega o teu filho que tu ama e leva no Monte Moriá e sacrifica ele ali para mim. E a gente sabe que andar com Deus é um caminho que às vezes para gente incrédula é muito louco. A gente prega e as pessoas dão risada. Muita gente fala, esses caras são loucos que estão falando isso. Mas o caminho da fé é o caminho da loucura para o mundo. Mas é o caminho da glória para quem está com o Senhor. Essa é a verdade. É o que o apóstolo Paulo diz. Amém? Então, queridos, a palavra de Deus diz assim, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele agirá. Vocês estão entendendo isso? Não é maravilhoso você fazer isso que ele está pedindo aqui, ó? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Quando é que você sabe que está confiando nele? Você já aprendeu isso no começo da pregação. Quando você não compromete a tua ética, mesmo que você sofra. Está entendendo, igreja? Eu não vou comprometer a minha ética moral com Deus, ainda que eu fique sem comida. Ainda que eu não tenha como pagar o aluguel. Não é assim que a palavra de Deus diz? Ainda que a figueira não floresça. Vocês estão entendendo que essa palavra, ainda que, é poderosa? Ainda que eu seja despejado
e saia pelas ruas de Las Vegas dizendo assim, ok, para onde eu vou? Mas Deus, eu vou para o meio da rua, mas eu não vou fazer aquilo que não seja da tua vontade, porque eu debaixo do viaduto sou mais feliz do que dentro de um palácio, desobedecendo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Isso é difícil dizer amém. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ele está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque em seguida Deus agirá. Aleluia. Aleluia. Deus agirá, fale comigo, Deus agirá. Deus agirá. Sempre agirá. Amém. Deus agirá em teu favor. Deus nunca deixou ninguém desamparado. Você não consegue ser mais generoso que Deus. Você não consegue lançar a tua vida no altar de Deus sem receber muitas vezes em troca. É Deus que fala isso para você. E aqueles que confiam nisso têm experiências gloriosas da mão de Deus. Amém? Amém. Ele continua dizendo o seguinte, ele deixará claro como a alvorada que você é justo, como o sol do meio-dia que você é inocente. Quem aqui já teve a experiência de ter gente levantando falso testemunho contra você, a fim de te prejudicar? Seja numa organização, seja no trabalho, ou seja entre parentes, que às vezes parente não é parente, às vezes parente é estorvo, né? Conhecidos, gente conhecida, que você confiava, e te passa a perna, te puxa o tapete, te levanta falso. A palavra de Deus diz assim, confia no Senhor, porque Ele fará com que a tua justiça seja resplandecente como o sol do meio-dia. Deus vai mostrar que você é inocente para todo mundo, porque Ele vai dizer aqui, esse aqui é meu. Amém, igreja? Amém. É poderoso isso aqui. Todo mundo que é de Deus e anda firme, sem vacilar, Deus tira de debaixo de toda a armadilha de Satanás e mostra a glória dele nessa pessoa. Oh, glória a Deus. Glória. Você não precisa nem ser pentecostal para falar, oh, glória a Deus. Porque a gente fala que glória a Deus também. Amém, queridos? Então, novamente, a confiança em Deus é a única base para a gente continuar firme, fazendo bem, como você já está vendo aí. Agora, na firme manutenção da confiança em Deus, você precisa ter cuidado de evitar duas coisas nesse salmo. O salmo ensina. Quais são essas duas coisas? Primeiro, você tem que evitar de ter inveja de gente ruim. Gente que aparentemente prospera, está melhor que você na vida. Cuidado com isso. Porque é muito fácil muitos cristãos caírem na armadilha de Satanás, quando Satanás começa a sussurrar na tua cabeça dizendo o seguinte, que adianta você estar sendo fiel aí, tudo certinho, todo bonitinho com Deus, mas você está passando maus bocados, olha lá os caras tudo na folia, na farra, olha como eles prosperam. E o crente começa a ter, se ele não tiver cuidado, ele começa a ter inveja do mal. E a palavra de Deus está dizendo aqui o seguinte, presta atenção nisso. Onde é que está escrito isso? Está descrito aqui, ó. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Está escrito aqui. Então a primeira coisa que você tem que evitar, ter inveja de gente ruim. Amém? Não tem inveja dos maus. Não tem inveja do dinheiro de ninguém. Porque a palavra de Deus diz assim, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Amém? Salmo 112, versículo 22. Segunda coisa que você precisa evitar. Você precisa evitar que a raiva, a amargura e a irritação
comece a ditar a sua vida emocional. Porque o versículo 7 e 8 diz isso, diz assim: evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, está escrito. Agora, meus irmãos, olha para mim, com toda sinceridade, e responda o seguinte: no mundo desse que a gente vive, quantas vezes as pessoas têm aquele dom de irritar? Tem gente que é chato, não tem? Tem gente que tem aquele dom de, quando ele chega, né? Sabe o que gente chata faz? Gente chata tem um problema. Você pergunta, como vai? Ele senta para contar. Não estou brincando, isso é uma piada. Mas o que eu quero dizer é algo mais sério. Eu quero dizer o seguinte: o mundo é cheio de gente que não... Gente que hoje pela manhã, eu falei, agora há pouco, eu tive essa experiência. Tem um cara que não gosta de mim, eu não sei nem porquê. Toda vez que eu faço um serviço em tal lugar, é uma oposição satânica contra a minha vida. Eu já cheguei para essa pessoa e falei, o que você tem contra mim, cara? E hoje eu perguntei para ele de novo, por que você faz isso? E ele saiu gritando contra mim. Então, eu não sei o que acontece, mas eu sei de uma coisa: a gente está cercado disso. Agora, se o meu coração não tiver cuidado, e se o seu coração não tiver cuidado, a gente vai se irritar contra essas pessoas, a gente vai se levantar contra elas, e a gente vai falar assim para Deus, como eu falei a semana passada: Senhor, dá um tempinho aqui de lado, deixa eu dar um jeito na situação. Deus não quer isso para a nossa vida. Vocês estão entendendo? O que Deus quer para nós é uma profunda dependência dele, diária. Ele é a videira, nós somos o quê? Os ramos. Amém? A gente tem que pensar nisso. Isso é fato, amados irmãos. Ser crente não é auê. Ser crente é algo sério, que exige disciplina, exige renúncia, exige escolhas diárias na presença de Deus. É muito fácil aí negar, eu sou crente, gospel. E não é assim que é crente. Crente é a hora que a coisa aperta e você fala para Deus: Deus, eu vou ser fiel a ti aqui, custe o que custar. Isso é ser crente. Amém? Quando ninguém está olhando para você, quando ninguém está te medindo e focalizando e colocando câmera na tua vida, aí eu quero ver, porque ali existe o Espírito que escrutiniza todas as coisas, conhece a tua alma, conhece o teu coração. Então é isso que eu estou pregando nessa noite. Amém? Ele diz assim: não se aborreça com o sucesso deles. Não se aborreça. Eu já vi muito crente aborrecido com o sucesso de gente ímpia. Pode acreditar nisso. Tá vendo? Não vale a pena ser crente. Olha que você... Nunca fale uma besteira dessa. Porque você não conhece quem é teu Deus. Amém? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede e daquilo que você pensa, para a sua glória. Infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, queridos, hoje à noite eu quero orar com você, antes da gente tomar a ceia do Senhor. E a minha oração é uma só, baseado no Salmo, baseado nessa mensagem que Deus trouxe para a nossa vida. A mensagem é essa: confia no Senhor e faça O bem. o bem. Sempre.